Graça e paz aqui, Alex Gregório, mas uma palavra continuação do estudo que nós estamos fazendo em Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante, que fala sobre a mulher encurvada. Nós vimos até agora, primeiro ponto, que os fariseus não tinham autoridade para ensinar. Nós vimos que Jesus se movimentava. Deixa eu até inverter, esse é o primeiro ponto. Jesus já começa o texto dizendo que Jesus ensinava na sinagoga. Então, Jesus se movimentava. Segundo, os fariseus não tinham autoridade para ensinar, por mais que a palavra seja da verdade. Terceiro ponto, nós vimos lacunas na vida dessa mulher, que podem ter dado acesso a essa enfermidade, a esse demônio, espírito de enfermidade que havia nela, e atingir sua vida física, sequelas que acontecem. Então vamos ver um pouco hoje sobre essas sequelas. Deixa eu só reler o texto aqui para a gente se ambientar, como diz Reverendo Nicodemos, grande homem de Deus, muito conhecedor da palavra. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Nós vimos da segunda parte aí que alguns processos que podem ter deixado sequelas na vida dela, traumas emocionais, né? Pode ser traição, não no caso dela, vamos atualizar no nosso, traição, alguém com falsidade, traição dentro do casamento, adultério, pode ter outros problemas que aconteceram na vida dela. Por exemplo, nós temos doenças genéticas, nós temos acidentes que podem acontecer na nossa vida, que deixam sequelas profundas, físicas, né? Que nos abalam, que nos desestrutura de uma maneira que a gente não consegue entender. Deixa eu aqui na minha pequena anotação. Nós sabemos que podemos ter tipo amnésia, não é o caso dela. Ela não sofreu amnésia, mas são coisas, traumas que podem afetar a nossa vida de uma maneira incomparável, que nós não conseguimos entender. Um acidente, por exemplo, né? Um acidente, uma força externa superior, forte, que nos atinge. Um acidente de carro, acidente de moto, se tropeça, bate a cabeça. Nossa mente nosso cérebro, cabeça é algo muito delicado, então pode ficar sequelas. Quais sequelas? Lapsos de memória. A gente pode esquecer quem éramos, quem somos, né? O que fazemos, o que já fizemos, esquecer de quem está ao nosso redor, nosso meio familiar, relacional. Então, dessas pancadas fortes, pode nos atingir um acidente e temos essas sequelas. Alguns podem ficar com sintomas em pernas, braços, tanto não só físico como emocional e geneticamente também. A doença de Alzheimer, por exemplo, ela vem degenerando o cérebro, a pessoa vem esquecendo, tendo lapsos de memórias, começa a tremer a mão, ter distúrbios no seu sistema motor, dificuldade para andar, pegar, comer, todas essas coisas elas vêm deixando suas habilidades simples que todo mundo tem, de se alimentar, tomar banho, andar, se exercitar, coisas do tipo. A memória é a primeira, e vem vultos, vem alucinações terríveis. Então, essa é uma doença genética passada, infelizmente. E sabemos que no campo emocional, como eu havia começado falando sobre relacionamentos, traição,
e outras coisas. A pessoa se vê, um casal na rua, o organismo dela cria um mecanismo de defesa. Se ela é estuprada, algum homem chegar perto dela, que ela não conheça do nada, e pegar forte na mão dela, ela pode paralisar, pode começar a gritar, pode começar a chorar, surtar. É um mecanismo de defesa emocional que ela tem. Então, que aparece no físico, no externo dela, não somente no emocional, no interior dela. Tem pessoas que ficam agressivas, atacam, mordem, se defendem. É algo bem complexo. Então, aquela mulher, nós não temos base para dizer o que era, qual a lacuna, o que foi acontecido. Nós estamos aqui, neste caso, especulando o que pode ter acontecido a suceder esse ponto, mas pode ser também totalmente outra coisa. Pode. O que ele diz em João, capítulo 9, se não me falha a memória? Evangelho de João, capítulo 9. Aqui, ó, a cura de um cego de nascença. Ele entra na cidade com seus discípulos veem o cego e perguntam a ele: quem pecou? Seus pais? Para que ele nascesse assim? E aí, ou ele que pecou? Aí Jesus vai dizer que nem ele, nem os pais dele, nada disso aí, aquela maldição hereditária lá em Deuteronômio 28, sobre as bênçãos e a maldição no Monte Gerazim e tudo mais, à esquerda, à direita. Você confere lá Deuteronômio 28 que vai ter uma compreensão. Então eles tinham até a terceira, quarta geração, podia estar a maldição sobre a casa deles do pecado de um pai. E a gente sabe que não é assim. Se não me falha a memória, Ezequiel vai falar, quem come uvas verdes, que sujam seus dentes, não é os seus filhos. Então, quem pecou, pague pelo seu pecado. Não é seus filhos, não é seus descendentes. Então, Jesus fala com eles, não foi nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, eu não vou aqui, nem se eu quisesse, sanar ou dar o entendimento suficiente que você quer para isso, porque as coisas acontecem, ou o mal acontece. Deus existe, Deus não inventou o mal, Deus não faz um mal. O mal vem de nossos próprios atos, de nossos meios. Podemos fazer coisas que vão ter sequelas em familiares ou pessoas que estão ao nosso redor, mas elas não estão pagando isso, pagando por um erro meu. Isso, infelizmente, são coisas que acontecem. E doença é praticamente genética, ou seja, o que for, a pessoa acaba na deformidade, alguma coisa. Então, tem um propósito. Eu não vou conseguir aqui te explicar, dar um aval do que é, bater o martelo. Acontece, mas tudo é para a graça e glória de Deus. E Deus dá capacidade para superarmos, para vivermos. Tudo glorifica o nome de Deus. Então, eu não vou falar aqui igual quem nasce com síndrome de Down. Deus viu que essa pessoa, essa família tem um cuidado especial, vai desenvolver uma característica diferente, que pode cuidar dessa pessoa, que eles podem ser líderes para cuidar de outras pessoas, no meio redes sociais, familiar, dentro da igreja, os que o cercam. Mas aí você vai perguntar, mas por que, mesmo que tenha essa capacidade, Deus pode desenvolver mais de ser esse canal, mas por que deu? Não vou conseguir te responder, não adianta. Isso vai além da nossa compreensão. Quando a gente estiver com Jesus lá na glória, a gente pergunta a Ele. Mas entenda isso, tudo é para a glória de Deus, tem um propósito, coopera para a obra, e Deus capacita, transforma, Deus nos dá condições de irmos além das nossas próprias forças, e o nome dele é glorificado. Amém? Então, entenda isso. Não temos uma base do que fez ela
ter isso. Não temos. O texto deixa um pouco ao suspense. A ênfase é o espírito maligno realmente que tinha nela. E nós já fizemos alguns comentários. Como ele entrou, a gente não sabe. E não vou me basear nisso aqui, que é aquela coisa do texto que igual as parábolas, o que tá, não tem obrigação de explicar tudo e nem tentar inventar, ferir o texto. Então a gente sabe que, eu coloquei aqui, é possível um evangélico ter demônios, sim, por lacunas que deixamos nas nossas vidas abertas, que ainda não foram tratadas e saradas. Quando a gente viu a 18 anos, princípio de maturidade, porque a maioridade mesmo é tida com 21 anos de idade. A pessoa pode fazer 18 anos, mas não tira uma carteira de motorista, mas não vai numa loja e compra um carro. Não tem como, é só depois, lá pelos 21 anos. Então a maioridade dela é 21. Então, eu, sem querer ferir o texto, estou querendo dizer que ela estava num momento de amadurecimento na vida dela, um princípio de maturidade, porque ela estava na sinagoga, escutava a palavra, foi perseverante, insistente, 18 anos, então ela estava lutando para ter essa intimidade com Deus. Aquele era o momento do princípio do relacionamento, de um amadurecimento forte na vida dela, sim, porque nos evangelhos, eu esqueci agora a passagem, vai dizer que sobem ao templo para numa das festas para adorar a Deus, Maria, José e os pais de Jesus e ele está com aproximadamente 12 anos de idade, quando eles estão voltando 3 dias depois, você conhece o texto, muito pregado, vão procurar Jesus. Cadê Jesus? Jesus sumiu. Perdeu Jesus. E 12 anos é um desenvolvimento da pré-adolescência, descobertas, né? Curiosidades que fluem na vida deles, fica mais agitado, isso que eles estão trazendo para esse meio que eu quero colocar aqui. É um momento importante de desenvolvermos isso com Jesus, porque já passamos dos 7 anos, 7 anos é um caráter já moldado e formado, mas não quer dizer que vamos ser perfeitos, que assim, se você aprendeu errado depois dos 7, é difícil de consertar. Se você aprendeu certo até os 7 anos, você vai ter um desenvolvimento melhor. Então, eles já estavam com Jesus, mas nesse momento de dificuldade é onde as coisas vêm, tudo surge, é surpresa, um entendimento mais diferente com a sua base, você começa a ter uma perspectiva, uma visão de algo dentro do relacionamento com Jesus melhor, que vai começar lá naquele princípio de amadurecimento muito mais forte do que o que Jesus quer fazer na nossa vida, na sua vida. Então, ele perdeu a Jesus um dos momentos muito importantes da sua vida. Voltaram e acharam ele na casa do pai, lá no templo. Perguntam por que ele fez aquilo, e ele vai falar assim: sabe que eu vim resolver as coisas do meu pai? Então Jesus tinha um princípio forte na vida de desenvolvimento dele do que ele tinha que fazer. Ele não perdia tempo, mas nós como ser humano, somos falhos, nós acabamos tropeçando no meio do caminho, acabamos perdendo tempo com outras coisas no meio do caminho. Então essa mulher foi perseverante, ela, vamos colocar, assistir desenvolvimento, ela ficou, persistiu, estava ali, e aquele dia foi o dia do encontro. Deus operou um milagre na vida dela. Amém? Fica com mais esse pedaço, mais essa parte aí para nossas vidas, que infelizmente essas sequelas que nós deixamos abertas desenvolvem fisicamente algo na nossa vida exterior, encurvado, mancando, puxando a perna, infelizmente isso acontece, mas tem como ser curado em nome de Jesus. Jesus tem uma obra, um chamado, um propósito na sua vida. Continue assistindo, deixe um like, comente, compartilhe, mande para alguém
que precisa, que necessita, para que seja abençoado. E você também seja abençoado. Graça e paz.